A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, que está sendo realizada lá no Catar, o time canarinho venceu a Sérvia por 2-0, com 2 gols de Richarlison. O segundo gol, inclusive, um golaço, um gol de letra. O próximo jogo da seleção brasileira acontece na segunda, dia 28, contra a Suíça. Para falar com a gente sobre a Copa do Mundo, a estreia do Brasil e outros resultados, nós conversamos agora com José Trajano, que é jornalista e apresentador aqui do programa semanal Papo com José Trajano. Lembrando que durante a Copa do Mundo, a programação é especial, o Trajano entra mais tarde com um programa especial da Copa. Olá, Trajano, tudo bem? Prazer falar contigo. Prazer é meu, tudo bem. Vamos em frente. Salve Richarlison. Pois é, Trajano, a estreia da seleção brasileira, 2 gols do Richarlison, o segundo, um gol de placa, um golaço. Queria te ouvir sobre a estreia da seleção brasileira, tua avaliação. Com essa estreia, é possível ficar confiante no Hexa? Olha, vamos por partes, né? Ainda é cedo para a gente chegar a uma definição maior, porque a primeira rodada que terminou agora, acabou de começar a segunda rodada. Alguns países se destacaram, algumas seleções se destacaram, como Inglaterra, França, Espanha e Brasil. O início do Brasil foi muito bom. Desses todos os times que eu citei, quem pegou o adversário pior, quer dizer, mais forte, foi o Brasil. O resto pegou carne assada, galinha morta. O Brasil teve diante dele a Sérvia, que é uma seleção que se não é uma grande seleção, mas é um time forte, um time que tem bons jogadores, que deu muito trabalho, principalmente no primeiro tempo. Então o saldo foi muito positivo. Eu até louvo o Tite, o trabalho do Tite, eu que sempre fui um pouco crítico a algumas atitudes dele como técnico, de ter colocado um time mais ofensivo, que ele colocou só o Casemiro de volante, né? E o Paquetá, que não é um volante, mas como segundo volante. Então foi um time mais agressivo, e, enfim, colocou o Vinícius Júnior, que era uma exigência mundial, como titular, o menino arrebenta lá no Real Madrid. Então o saldo foi muito positivo de estreia. Agora, mais positivo ainda, e eu acho que fica dessa primeira vitória, foi colocar como protagonistas, novos protagonistas da seleção, 2 jovens encantadores, Richarlison e Vini Júnior. E é exatamente de Richarlison que eu gostaria de falar agora, Trajano. É um craque dentro de campo, mostrou serviço nesse primeiro jogo, fez esses 2 grandes gols, como o Cosmo bem colocou, o segundo gol foi um gol de letra, foi algo espetacular, mas fora de campo também, Richarlison é uma pessoa também que a gente pode dizer que faz o seu papel, né? Ele, inclusive, é o embaixador de um programa da USP que é de incentivo a que pessoas físicas e jurídicas apoiem a pesquisa sobre vacinação, e durante o processo da vacinação da Covid, foi um ente ali público, que a gente pode chamar de figura pública, que levou a população, incentivou a população a se vacinar. Quer dizer, então, um protagonista também fora de campo. Olha, me parece até que esse programa já se encerrou, mas ele foi muito envolvido, leiloou chuteira para que o dinheiro fosse destinado a pesquisas contra a Covid, para o pessoal da USP. Mas, se fosse só isso, já seria muito bom. Mas ele é envolvido em muitas e muitas coisas, muitas ações sociais. É um exemplo a ser seguido, pena que poucos atletas sigam o que ele faz. Por exemplo, 10% do salário dele, que é muito, é destinado a uma casa que ele mantém em Barretos, junto ao Hospital de Câncer de Barretos. Por que ele mantém essa casa lá? Porque muitas pessoas vão para Barretos e não têm condições de se manter na cidade, com alimentação, pagando hospedagem e tal. Então essa casa abriga pessoas que vão fazer tratamento no Hospital de Barretos, e essa casa é mantida por ele, com 10% do salário. Bom, também não parou por aí. Ele mantém um time de futebol na cidade dele, Nova Verécia, que tem uma preocupação muito mais de inclusão social do que se transformar num time de verdade. Atende mais de 100 famílias através desse time. Ele adotou, inclusive, uma onça, vejam vocês, chamada Acerola.
Ele foi conhecer o Pantanal, ele é muito preocupado com o meio ambiente, se aproximou de uma ONG que faz preservação da fauna e da flora, luta pela preservação da flora e da fauna lá no Pantanal, faz um turismo ecológico e ele adotou uma onça através dessa ONG. Muito bem. Ele já destinou dinheiro para que um grupo de estudantes brasileiros fosse disputar uma Olimpíada de Matemática fora do Brasil. Ele, não para, você vê que é uma coisa controlada. Ele comprou respiradores para Manaus durante a crise braba, durante a Covid. Ele se manifestou contra o assassinato do Floyd, lembra? Sim. Vidas negras importam. Ele se manifestou contra o apagão que aconteceu no Amapá, nas redes sociais, exigindo providências urgentes do governo. Ou seja, é um sujeito que veio de origem humilde, que não esqueceu de onde a sua raiz, de onde ele veio, e se preocupa muito com a situação do brasileiro que sofre, que passa fome, que é relegado a um plano secundário. Ele diz o seguinte: eu não posso, eu já passei por muito perrengue, diz ele, e sei o que é isso, e vou me meter em tudo que eu achar importante. Trajano, você tocou nesse ponto do Richarlison, mas também um outro destaque, na tua opinião, da estreia da seleção, que é o Vini Júnior também. Ele também tem um trabalho social fora de campo também muito, muito consistente e empoderado no que diz respeito às atitudes racistas, é um antirracista, e fala que não vai esquecer a sua origem, de onde veio. A seleção estava precisando disso, Trajano, para envolver mais a sociedade brasileira como um todo, porque era tanto questionamento de jogadores que não se importavam com o próximo, com a situação, e aí vem dois cracassos, Richarlison e Vini Júnior, e vai contra tudo isso, se mostram pessoas do povo e preocupados também com essas questões sociais. A seleção estava precisando disso, Trajano? Muito. E o Vinícius Júnior, o Vini, tem um trabalho muito grande, sério, de educação. Ele tem um grupo de 12 pessoas que trabalham nesse investimento em educação, lá onde ele foi criado, no Rio de Janeiro. Olha, eu acho que a ascensão do Richarlison, que virou um grande ídolo nacional desde ontem, e do Vini Júnior, resgata. A gente estava muito distante da seleção brasileira. O brasileiro, de uma maneira geral, estava tratando a seleção com um distanciamento muito grande, porque a seleção não se tratava com distanciamento muito grande. Realizava poucos jogos no Brasil, os principais jogadores jogando lá fora, e os exemplos que vinham de alguns jogadores da seleção eram exemplos de demonstrar uma extrema riqueza, de parças, de exibição de iate, né, de luxo, e com a atuação ontem do Richarlison, autor de 2 gols, esse gol, o segundo, vai entrar para a galeria dos gols mais bonitos de Copa de todos os tempos, e do Vini Júnior, eu acredito que desde ontem, a partir dessa primeira vitória e da participação dos dois, é que a gente recupere aquele carinho que a gente teve pela seleção durante muito tempo. A figura do Richarlison, dos dois, né? Essas figuras são muito inspiradoras. Eu, por exemplo, particularmente, fiquei muito tempo assim, muito distante, meio magoado com a seleção, meio não dando muita importância para a seleção, porque eu via que a seleção não dava importância para o seu torcedor brasileiro. Desde ontem a coisa mudou. Eu estou muito feliz que isso tenha acontecido, com a participação ali do Richarlison. Agora as pessoas estão conhecendo o Richarlison. É verdade. As pessoas estão tomando consciência e conhecimento do que o Richarlison faz fora do futebol. Eu fiz aqui uma lista para vocês, eu enumerei alguns casos, mas tem muito mais. Teve sujeito que colocou hoje nas redes sociais, que pediu ao Richarlison dinheiro, que o pai fosse operado, ele conseguiu, deu dinheiro. Ele falou que tem uma preocupação que ele não pode se calar. As preocupações maiores com ele são contra o racismo e a favor do meio ambiente, porque ele é muito preocupado com o que aconteceu durante esse governo do capitão, que destruiu bastante o nosso meio ambiente e nunca estimulou campanhas contra o racismo, pelo contrário, né? Os jovens assassinados nas periferias, o jovem negro, sempre sofreram muito com crimes, o número de crimes. Ele até tem uma estatística, eu não sei se eu tenho aqui, eu vou tentar pegar um texto aqui, ó, eu vi uma coisa, é um texto que um amigo meu me mandou,
e falando que é um texto do próprio Richardson, que ele fala o seguinte: li numa matéria, olha só, que 75% da população pobre é preta e que 76% das pessoas mortas todos os anos também são pretas. Coincidência? Pergunta o Richardson. Não precisa ser o rei da matemática para concluir o óbvio. É por isso que todos os dias agradeço a Deus pela oportunidade por não ter virado estatística. O futebol me salvou e é por isso que eu falo, me posiciono e mostro a minha indignação pelo mínimo de dignidade e igualdade para todos os brasileiros que não tiveram a mesma sorte que eu. É uma figura admirável, gente. Exato. Nós estamos diante de um atleta diferenciado. Sim. Esse meio de jogador profissional, de atleta, principalmente do futebol, a maior parte deles veio realmente de camada muito pobre da população. A maior parte do jogador, a gente se ilude muito, a maior parte do jogador vive mal, é pobre, porque não é todo mundo que vai jogar no exterior, nos grandes clubes brasileiros e ganha muito bem. A profissão de jogador de futebol é composta por muita gente que passa dificuldade. Jogadores que assinam contrato, jogam 3 meses num clube, vai jogar no outro, é mandado embora. É uma profissão muito curta, com 30 e poucos anos já está em fim de carreira, não teve oportunidade para estudar. Mas esses que galgaram, que foram lá para cima, que viraram grandes ídolos, é desses que a gente sempre... É em cima desses que a gente questionava o comportamento, né? Por que esses caras exibem tanta riqueza desnecessária? Um ou outro dá uma ajuda aqui, faz um trabalho social ali, mantém uma instituição mais adiante, mas é muito pouco diante do que eles ganham, do prestígio que eles têm, que poderiam influenciar e chamar outros para participar de atividades. Mas o Richardson não. Ele é fora de série. Inclusive, Trajano, foi ele também a vítima de racismo daquele jogo de Brasil e Tunísia nos amistosos, que foi um período antes da Copa, que jogaram uma banana em campo. Foi após um dos gols que ele fez naquele amistoso que a torcida oposta fez essa ação. Mas queria te perguntar agora, Trajano, aproveitando que você comentou sobre as pazes da população brasileira com a seleção, falar também das pazes da população brasileira de usar o verde e amarelo. Essa cor da nossa bandeira, as cores da nossa bandeira, parece que desde ontem, como você bem colocou, eu tenho visto, pelo menos na rua, esse período, que as pessoas estão retomando esse símbolo nacional. O que você acha? Eu também, o que eu vi, né, ontem, eu tenho um trabalho que eu estou fazendo uma cobertura especial no UOL. Eu saio de casa, vou até o UOL, ali, passo aqui pelo meu bairro, passo por outros bairros, e bares lotados, gente na rua, todos eles de camisa amarela. E senti ali que estava havendo um resgate da camisa amarela. Talvez tenham atendido até o pedido do presidente Lula, que gravou no Instagram, que mandou uma mensagem no Instagram, antes do jogo, ele de camisa amarela, junto com a Janja, dizendo: vamos torcer com a nossa camisa amarela, tá? Que é nossa, é de todos os brasileiros, 270 milhões de brasileiros. Eu senti que houve... Aqui, nós resgatamos a bandeira e a camisa amarela. Não é privilégio de um grupo de pessoas que tinha se apoderado, a gente ficava muito triste com isso. Havia até uma certa desconfiança de: será que eu devo usar a camisa amarela? Será que vão me confundir com bolsonarista? Será que vai pegar mal? Não. Eu acho que as pessoas se encorajaram, se determinaram e foram para as ruas ontem torcer pela seleção brasileira e até vão, de certa forma, confraternizaram-se. Porque eu não sei de nenhum caso, pode ter havido aqui e ali, de grandes tumultos e pancadarias e desavenças entre torcedores. Agora, tem uma coisa. Eu estava vendo um noticiário da ESPN, do Gustavo Hoffmann e do Pedro Ivo Almeida, lá de Doha, e eles dizendo o seguinte, que aí que nós temos que entender a diferença de classe, poder do dinheiro. Lá em Doha, tem muito brasileiro torcendo. Acho que 5 mil brasileiros.
Mas quem foi para Doha, em sua grossa maioria, para poder comprar uma passagem cara, hotel caro, se alimentar, sei lá o quê, é gente numa classe social, econômica alta. Eles estão vendo várias demonstrações de Bolsonaro. A maioria lá é bolsonarista. E alimentando ainda essa cisânia. O que não vi ontem aqui no nosso país. Então, você vê que quem está lá tem poder econômico. Não foi à toa que no poder econômico o Bolsonaro se deu bem, né? Lula ganhou, nosso presidente Lula ganhou entre a camada mais pobre da população. Então tem essa diferença. Dizer que apazigou completamente, não sei. Eu sei que ontem houve uma demonstração de muito afeto pela seleção e as pessoas foram para as ruas com camisa amarela e não sei de nenhum caso de confronto. Tomara que seja assim. Tomara. Né? Tomara que seja assim. Trajano, eu tenho que te fazer uma pergunta, nosso tempo está quase se esgotando. Por exemplo, de alguns resultados da primeira fase, por exemplo, Argentina e Arábia Saudita, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita. A Alemanha perdeu de virada para o Japão. Agora, nos confrontos do segundo jogo, a Argentina vai enfrentar o México e no domingo, Alemanha e Espanha. Queria te ouvir sobre esses dois jogos, porque se a Argentina perde para o México e se a Alemanha perde para a Espanha, adeus, é isso? Copa do Mundo? Você poderia me perguntar qual é a situação pior, da Argentina ou da Alemanha? Eu acho que é da Alemanha. Porque a Alemanha pega a Espanha, que impressionou muito no primeiro jogo, 7-0. Tá certo, pegou uma galinha morta, mas time jovem, jogando muito bem. Deu gosto de ver a Espanha. É um time que está entrando cheio de gás. E então a Alemanha pega um adversário mais poderoso. O México é um adversário menos poderoso do que a Espanha, dá sempre trabalho. Agora, eu não sou daqueles que torcem contra a Argentina, sabe? Pelo contrário, eu sempre respeitei o povo argentino e o futebol argentino, que revelou para o mundo grandes craques. Está aí o Messi, teve o Maradona, né? Fazendo 2 anos da morte dele agora, teve o grande Di Stéfano e outros grandes craques. A Argentina não está morta. A Argentina não está morta. Mas a Alemanha eu acho que vai dar adeus à Copa, precocemente. Trajano, conversamos então com o José Trajano, jornalista e apresentador do programa Papo do Zé Trajano, que está em horário especial. Trajano, lembra pra gente qual que é o horário que está acontecendo o Papo com o José Trajano aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual? É sempre o programa normal, vai de segunda a sexta, de 6h30 às 7h, logo depois do seu jornal. Agora inverteu, é o seu jornal na frente e o Papo com o Zé entra 15 para as 8 e vai até 8h15 ao vivo, para dar tempo a gente se organizar, pegar foto e tal, dissecar bastante. É o programa mais dedicado à Copa do Mundo, mas sem perder o olhar para o noticiário político, musical, etc, etc. É sempre um prazer falar contigo, viu, Trajano? Muitíssimo obrigado. Obrigado, boa sorte aí, tamo junto. Abraço, Trajano.